Então, para a gente finalizar aqui os diagramas da viga, a gente tem o de momento fletor, que ele é considerado um dos diagramas mais importantes, né? Então, o que a gente tem que saber aqui no nosso diagrama de momento fletor? A gente tem que indicar aqui o zero dele, então aqui seria o zero do nosso diagrama, onde eu não tenho esforço de momento fletor. Ele vai estar sendo, então, na medida quilonewton vezes metro, então é a medida de momento, a gente tem que indicar qual é a unidade que a gente está representando. Como é que eu sei que é quilonewton metro? A gente está trabalhando com as ações em quilonewton e a gente está trabalhando com o x, que é a variação que eu tenho. O que é esse x? Ele é a distância das nossas seções, então de 0 a 2 e de 2 a 5. Então essas distâncias são em metro, então por isso a gente acaba tendo o valor de quilonewton vezes metro. Outra coisa importante do momento fletor é a gente saber que a gente representa o nosso diagrama com valores inversos. Então o positivo ele é para baixo e o negativo ele é para cima. Então isso traz para nós uma, vamos dizer, indicação de onde que as fibras estariam tracionadas, tá? Mais pra frente a gente conversa isso em outras disciplinas de dimensionamento, mas a gente já começa a olhar isso assim, que faz com que a gente tenha uma visualização melhor da nossa estrutura. Como é que vai funcionar então o diagrama de momento fletor? Ele é um pouco diferente do constante aqui nessa parte de ações concentradas, porque o cortante ele não tem variação do esforço. Já o momento fletor ele tem. Então a gente vai fazer uma substituição de valores, tá? Então a gente tem que pensar aqui nessa substituição. O que a gente está substituindo? A distância, esse intervalo x, tá? Então a gente está substituindo o x. Então o que eu vou pensar agora? Seção 1, de 0 até 2 metros. Então de 0 a 2 metros. Qual é a minha função? 3,6x. Então vamos pegar aqui a calculadora e vamos fazer alguns testes para achar esses valores que a gente está buscando, tá? Então se eu substituir aqui 3,6x vezes 0, eu vou ter 0, né? Então aqui eu vou partir do momento 0, porque eu vou colocar aqui ao lado 3,6 vezes 0. 3,6 vezes 0. Como é constante, é uma linha, né? Ela é linear, ele não vai ter nenhuma variação exponencial, eu sei que eu posso desenhar uma reta, certo? Então o que eu vou ter aqui? 3,6x no meu limite, que seria 2 metros, então 3,6 vezes 2, eu vou ter 7,2. Então eu vou sair de 0, tá, para 7,2. Então aqui, esse meu ponto aqui é 7,2 kNm. E eu sei que isso forma uma linha, uma linha reta, certo? Então esse é o meu esforço nesse ponto aqui. Bom, aí vocês podem perguntar para mim, tá aí, agora o que eu vou fazer se a minha equação é outra quando eu chego no ponto 2? Não tem problema nenhum, eu vou fazer essa mesma, vou trocar a minha equação aqui para o momento fletor da seção 2 e eu vou substituir os valores. Então ali no mesmo caso, eu vou ter... Eu vou ter aqui então um momento igual menos 2,4, que multiplica o quê? O meu x em 2. Então aqui vezes 2, mais 12. E esse vai ser o meu valor nesse ponto aqui. Então observem, eu tenho menos 2,4 vezes 2, mais 12. Então meu momento vai ser igual a 7,2. Observem que ele é igual, claro, ele sempre vai dar igual, porque o momento, vocês vão chegar nesses pontos de transição e ele não vai ter essa variação, exceto quando ele tiver uma carga de momento aqui, então uma carga imposta aqui, como se eu tivesse uma carga de torção, tá? Então ele vai bater a mesma coisa. Agora, eu poderia fazer o meu momento vezes 3, vezes 4 e vezes 5. Só que eu sei que é uma reta, então eu posso substituir direto onde o meu momento for o 5. Então, por exemplo, momento é igual
menos 2,4 vezes os 5 metros, mais 12. O que vai gerar isso para mim? Menos 2,4 vezes 5 mais 12 é igual a 0. Então, meu momento em 5 seria 0. Eu sei que isso vai acontecer como, então? Eu vou estar traçando uma reta desse ponto ao outro. Bom, então eu tenho meu momento positivo aqui, né? Porque ele é para baixo, ele é positivo. Onde o meu ponto máximo é 3,2. O que acontece? A gente poderia ter feito alguns testes. Então, como que eu poderia ter feito isso? Aqui na minha seção 1, eu posso ter aqui a minha equação 3,6x para quando x for 0, quando x for 1 e quando x for 2. Tá? Então aqui eu tenho o resultado da minha equação. Então, 3,6 vezes 0 vai dar 0. 3,6 vezes 1 vai dar 3,6. 3,6 vezes 2, 7,2. Então aqui, ó, eu quero dizer o que com isso? Que aqui onde eu tenho 1 metro, esse valor aqui é 3,6, tá? Agora, se eu for pensar na minha seção 2, que eu tenho momento igual menos 2,4x mais 12, eu vou ter o x para o momento, e o x vai ser 2, 3, 4, 5, por exemplo. Então, se eu substituir ali menos 2,4 vezes 2 mais 12, 7,2. Menos 2,4 vezes 3 mais 12, 4,8. Menos 2,4 vezes 4 mais 12, 2,4. E o 5, a gente já calculou, ele é 0. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, ó? Se eu pegar aqui o ponto onde eu tenho 3 metros, esse momento aqui é 4,8. Se eu pegar o ponto onde é 4 metros, esse momento aqui é 2,4. O que eu quero dizer com isso tudo? A gente geralmente representa só os momentos máximos. Então, eu vou representar aqui só o 7,2, tá? Mas, como eu tenho essas equações na seção 1 e 2, eu sou capaz de achar o meu esforço em qualquer ponto da viga, tá? Então, nesse primeiro momento, eu desenhei ele de maneira rápida, porque ele era uma linha reta, tá? Mas eu poderia ter feito assim, de ponto em ponto, e depois traçado essas retas. O importante, então, é a gente conseguir ter o domínio de achar o esforço em qualquer local da viga quando ele é variável através dessa função. Então, o que a gente tem que tomar de lição daqui, que é importante a gente observar do momento? A gente não pode errar esses intervalos da função, de 0 a 2, de 2 a 5. Tá? Então, esses intervalos são muito importantes. Outra coisa que a gente não pode errar é se confundir aqui nos diagramas, porque o momento fletor ele é positivo para baixo, isso vai fazer sentido para vocês mais para frente, tá? Então é sempre importante. E a gente sempre tem que representar os máximos e mínimos, então o momento máximo e aqui o momento mínimo no zero. Agora, fazendo alguns exercícios, vocês vão conseguir se dar conta de que tem relação entre o esforço cortante, o momento, né? Então a derivada dele, integral, e os momentos aqui, ó, como a gente já tinha nos apoios que não tem restrição a momento, então apoio de primeiro e segundo gênero, o momento ali naquele ponto é 0, por isso que a gente foi capaz de achar as reações nesses pontos aqui, certo? Então, para encerrar esse nosso exercício, a gente já desenhou então os dois diagramas e essa é a nossa resposta final.